Olá, eu sou Jefferson de Paula, sou fisioterapeuta e nesta série de vídeos eu vou te ensinar como utilizar os recursos da eletrotermoterapia, as suas indicações, contraindicações e técnicas de tratamento. O tema de hoje é a eletroterapia. A eletroterapia é definida como a aplicação da corrente elétrica com a finalidade terapêutica. A corrente elétrica terapêutica, quando aplicada, possui efeitos de indução nervosa motor ou sensitiva. Isso irá depender do tipo de corrente elétrica utilizada e dos parâmetros programados. Parâmetros principais em termos de frequência e largura de pulso. A estimulação nervosa sensitiva tem como ação analgésica e esta tem relação direta com a liberação de endorfina endógena para buscar como resposta terapêutica o alívio da dor no paciente. Já a estimulação nervosa motora tem efeito na produção de contrações musculares e assim obter funcionalidade para o movimento, ou seja, estimulação muscular. Deste modo, então, basicamente, a eletroterapia nós vamos atuar em relação ao alcance da analgesia ou a estimulação muscular quando a função muscular estiver comprometida. Desse modo, nós temos uma divisão aceita hoje pela comunidade científica internacional, que seria a eletroterapia de baixa frequência, a eletroterapia de média frequência e a eletroterapia de alta frequência. Na verdade, a eletroterapia de baixa frequência são aqueles equipamentos e as correntes elétricas que vão até a faixa de 1000 Hz. Já a eletroterapia de média frequência são os equipamentos que trabalham na faixa frequencial de 1000 a 100.000 Hz. E a eletroterapia de alta frequência, que seria o uso já da eletrotermoterapia, nós temos equipamentos que estão na faixa frequencial acima de 100.000 Hz. Então assim nós temos correntes de baixa frequência como exemplo. Nós temos a corrente galvânica, a corrente farádica, as correntes diadinâmicas de Bernard, TNS, FES, ultraexcitante de Trabert, corrente exponencial e microcorrentes. Tanto correntes de forma polarizada quanto correntes de forma despolarizada. Já as correntes de média frequência, como exemplo, nós citamos a corrente russa e a corrente interferencial. Depois nós temos a eletroterapia de alta frequência. Como exemplo disso, nós teremos o ultrassom, as ondas curtas e micro-ondas. Então, os efeitos dos equipamentos de diatermia. Efeitos fisiológicos. Ação vasodilatadora, ação simpaticolítica, ação ionizante, efeito excitomotor e efeito analgésico. Ação vasodilatadora, a corrente elétrica impede a secreção de noradrenalina por parte do sistema ortosimpático, produzindo vasodilatação passiva. A vasodilatação cutânea é produzida pela liberação de histamina, que é uma substância vasodilatadora. A ação simpaticolítica ocorre por ação das correntes de média frequência quando são aplicadas sobre vísceras ou pontos de cadeia simpática. Ação ionizante, predominante nas correntes unidirecionais que produzem aumento na permeabilidade da membrana celular, além do fenômeno da eletrólise, em que íons são atraídos pelo polo oposto da sua carga elétrica. O efeito citomotor resulta do músculo ser um tecido excitável e cuja resposta ao estímulo elétrico é a contração muscular. Efeito analgésico. Esta ação tem sido explicada mediante numerosos mecanismos neurofisiológicos, sendo que a teoria do portão ou das comportas é o de maior relevância além da ativação e produção de substâncias endógenas, como a endorfina endógena. Então, o efeito analgésico é o que nós buscamos com o uso das correntes elétricas terapêuticas. Efeito analgésico e, consequentemente, anti-inflamatório. Os eletroestimuladores, nós temos os eletroestimuladores neuromusculares, analgésicos, diadinâmicos, galvânicos e microcorrentes. Então são vários tipos de equipamentos de acordo com os tipos das correntes que eles vão ser utilizadas e vão ser trabalhadas. Então os estimuladores neuromusculares são geradores de impulsos elétricos especialmente fabricados para sua aplicação em tratamentos de analgesia e estimulação muscular. Já os estimuladores analgésicos são equipamentos que produzem correntes pulsadas bipolares simétricas e assimétricas, utilizadas especificamente para eletroanalgesia e obtenção também do efeito anti-inflamatório. Os eletroestimuladores diadinâmicos são aparelhos que produzem correntes alternadas retificadas e modificadas para obter analgesia e também a estimulação muscular. Já os estimuladores galvânicos trabalham esses equipamentos e produzem correntes contínuas para analgesia, efeito anti-inflamatório e a iontoforese. E as microcorrentes, os estimuladores de microcorrentes, são equipamentos utilizados para favorecer os processos de regeneração tecidual e cicatrização de tecidos dérmicos e subdérmicos,
além de promover também analgesia. Qualquer forma de tratamento com o uso de corrente elétrica se faz necessário o uso de eletrodos. Claro que os eletrodos são em função do tipo de tratamento que nós vamos promover para o paciente. Então nós temos eletrodos autoadesivos, temos eletrodos de silicone, temos as sondas endovaginais e endorretais quando no trabalho da eletroestimulação uroginecológica, além dos eletrodos percutâneos, que seriam as agulhas da acupuntura para a forma de estimulação invasiva e ainda as ventosas. Então, desse modo, nós vamos também ter os métodos de aplicação que nós vamos fazer através desses eletrodos. Nós temos, então, basicamente o método bipolar e a forma tetrapolar. Depende do tipo da corrente e da técnica terapêutica utilizada. A relação frequência versus resistência da pele. Quando trabalhamos com corrente elétrica de baixa frequência, nós vamos atingir os tecidos mais superficiais, nervos sensitivos e motores. Quando trabalhamos com média frequência, nós vamos trabalhar em camadas teciduais mais profundas, nervos sensitivos, nervos motores e efeito vascular. Ou seja, a frequência está relacionada com a resistência da pele. Quanto mais alta a frequência, menor a resistência da pele. Consequentemente, atingimos camadas de tecidos mais profundas. Quando trabalhamos com frequências mais baixas, tem uma maior resistência à passagem da corrente elétrica. Consequentemente, vamos atingir camadas mais superficiais de tecido. Então, desse modo, as técnicas utilizadas seriam FES, estimulação elétrica funcional, NMS, estimulação elétrica neuromuscular, e TNS, estimulação elétrica nervosa transcutânea. FES, nós vamos recuperar a função perdida muscular. NMS, vamos trabalhar em termos de melhora da performance muscular, em termos de força, trofismo, tonificação e resistência muscular. E o TNS, obtenção de analgesia. Então aqui alguns exemplos que nós temos de técnicas de estimulação. Aqui um exemplo de estimulação NMS, num caso de um pós-operatório de joelho. Aqui nós trabalhamos com a técnica tetrapolar para obtenção de contração muscular efetiva e eficiente para recondicionamento e melhora da performance muscular. Aqui um exemplo de aplicação de eletroestimulação com o objetivo de fortalecimento muscular e também analgesia. No caso seria um pós-operatório de uma hérnia discal. Aqui um exemplo de aplicação de TNS para obtenção de analgesia, num caso de uma cervicobraquialgia. Então essa modalidade de tratamento que combinamos os eletrodos com a variável de canais, adaptação do canal, no trajeto nervoso correspondente. Aqui um outro exemplo de uma cetalgia, onde trabalhamos com a técnica de TNS para obtenção de analgesia. Aqui um exemplo de aplicação de termoterapia, eletrotermoterapia, de ultrassom, um exemplo prático de aplicação numa bursite de ombro. Um exemplo de aplicação de ondas curtas. Então, aqui são alguns exemplos de aplicação que nós fazemos com o uso da eletrotermoterapia, dos recursos terapêuticos. Basicamente, nós vamos trabalhar na eletrotermoterapia com o uso das correntes elétricas que são de baixa frequência e de média frequência e com os equipamentos de alta frequência com o uso de ondas curtas e ultrassom. A ideia aqui é passar para vocês um pouco dessa modalidade terapêutica que nós temos em alcance no nosso dia a dia, assim como também promover depois um estudo mais aprofundado em cada recurso. A ideia nossa, então, é passar isso para vocês, um estudo mais aprofundado em cada recurso, estudar à parte cada corrente elétrica terapêutica e cada recurso terapêutico específico. No próximo vídeo eu vou falar sobre ondas curtas, tipos de ondas curtas, técnicas de aplicações, indicações e contraindicações. Deixe seu comentário aqui embaixo, assim como também suas dúvidas, que estarei apto a respondê-lo.